Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cristal do Tempo. Que as nossas crianças estão terríveis hoje em dia, isso não pode se negar. Algumas até passam do limite, ofendendo um professor ou maltratando os próprios pais, mas nem sempre elas tiveram essa liberdade. Pois no passado, as crianças que cometessem alguma indelinquência dessas do tipo de hoje em dia, sofriam a castigos tão extremos que só mencionar o nome do castigo já tremiam de medo. Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 piores castigos que nossas crianças recebiam no passado. Então, sem mais delongas, chama o DeLorean! O castigo da palmatória. A palmatória é um instrumento geralmente de madeira. Era usado para castigar as crianças com golpes na palma da mão. Foi um instrumento de punição física de estudantes mais utilizada no mundo. Seu uso ainda é popular em alguns países orientais. Já no Brasil foi trazida pelos jesuítas como forma de disciplinar os indígenas. A prática foi perpetuada pela escravidão africana. Os senhores a utilizavam como um dos muitos castigos aplicados aos negros desobedientes. Ao final do século XIX, quando a educação dava seus primeiros passos no Brasil, a palmatória migrou-se para as escolas. O castigo de ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho era um antigo castigo aplicado na escola pelos professores aos alunos e também em casa pelos pais aos filhos. O castigo consistia em ordenar que a criança a ser punida se ajoelhasse com os joelhos nus sobre os grãos de milho cru. Para além de uma elevada humilhação, o castigo produzia dor muito intensa e deixava graves vestígios nos joelhos, tais como hematomas profundos e até provocava feridas abertas. O castigo de ajoelhar no milho foi abandonado, pois, para além de sua elevada penosidade, sendo por muitos considerado um castigo desumano, podia produzir danos de difícil tratamento ou mesmo danos permanentes. O castigo de ajoelhar no chão sem ser sobre o milho foi muito mais usado. Veio a cair também em desuso, ao contrário do castigo de permanecer em pé, menos humilhante e menos penoso, que ainda hoje é muito utilizado. O castigo do chapéu de burro. O chapéu de burro era uma espécie de castigo psicológico, onde o aluno que cometia um erro era posto no canto da sala, usando um chapéu com orelhas de burro, sendo ridicularizado pelos colegas e até pelo professor. A criança ficava às vezes 3 horas seguidas na mesma posição, algo desumano. E na maioria das vezes, depois que o professor liberava do castigo, ainda tinha que escrever no quadro negro umas 1000 vezes que era burro. O castigo da vara de marmelo. Pessoal, esse eu já senti na minha pele. A vara de marmelo é parte de um galho da árvore marmeleiro, de consistência flexível e bem resistente. Fora bastante utilizada no passado para punir as crianças indisciplinadas, tanto pelos pais quanto pelos professores. Normalmente mantinha-se a criança que recebia a punição com as nádegas à mostra, sobre as quais eram desferidos os golpes. Tais golpes ocasionavam uma sensação de dor insuportável. Deve-se ter em consideração que o uso da vara de marmelo era considerado um castigo corporal pesado, atendendo que era um instrumento considerado mais doloroso que a palmatória ou o cinto. Uma sova de vara de marmelo podia deixar a criança espancada com cicatrizes para o resto da vida. E aí, pessoal, qual a opinião de vocês sobre esses castigos que existiam no passado? Vocês acham que era a solução para educar uma criança? Acredite se quiser, ainda divide muitas opiniões. Na minha opinião, agressão verbal ou física não educa nenhuma criança. O correto é conversar e conversar, pois não podemos manchar uma infância pro resto da vida. E aí, se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos. Pessoal, estamos no caminho dos 1000 inscritos. Logo logo vamos bater essa meta. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.